Gênero, subgênero da música, grunge, parte 03. Desenvolvimento. Um lançamento seminal no desenvolvimento do grunge foi a compilação The Up-Six, lançada pela C/Z Records em 1986. O registro contém faixas múltiplas de 6 bandas: Green River, Soundgarden, The Melvins, Malfunction, Skin Yard e The Umen. Para muitas delas foram as suas primeiras gravações. Os artistas tiveram uma maior parte de som pesado, agressivo, que mesclava os andamentos mais lentos do heavy metal com a intensidade do hardcore. Como Jack Endino lembrou, as pessoas simplesmente disseram: bem, que tipo de música é isso? Isso não é metal, não é punk, o que é isso? As pessoas diziam eureka. Estas bandas têm algo em comum. Naquele mesmo ano, Bruce Pavich lançou a compilação Sub Pop 100 e o empresa pública Dries Aboné do Green River, como parte de sua nova gravadora, a Sub Pop. Um dos primeiros catálogos da Sub Pop descreveu a empresa pública do Green River como grunge ultra-loose, que destruiu a moral de uma geração. Bruce Pavich e Jonathan Poneman da Sub Pop, inspirados por outras cenas musicais regionais na história da música, trabalharam para garantir que sua gravadora projetasse um som de Seattle, reforçado por um estilo semelhante de produção e embalagem de álbum. Enquanto o escritor musical Michael Azerrad reconheceu que as primeiras bandas grunge como Mudhoney, Soundgarden e Tad tinham sons distintos, ele observou que para o observador objetivo, houve algumas semelhanças distintas. Os primeiros concertos grunge foram pouco frequentados, muitos por menos de uma dúzia de pessoas, mas as imagens do fotógrafo da Sub Pop, Charles Peterson, ajudaram a criar a impressão de que tais concertos eram grandes eventos. O Mudhoney, que era formado por ex-membros do Green River, serviu como a principal banda da Sub Pop durante todo o seu tempo com a gravadora e liderou o movimento grunge de Seattle. Outras gravadoras no noroeste do Pacífico que ajudaram a promover o grunge incluíam C/Z Records, Estrus Records, Empty Records e Poplama Records. O grunge atraiu a atenção da mídia no Reino Unido depois de Pavich e Poneman pedirem para o jornalista Everett True da revista britânica Melody Maker escrever um artigo sobre a cena musical local. Esta exposição ajudou a fazer o grunge conhecido fora da área local durante o final da década de 1980 e atraiu mais pessoas para os shows locais. O apelo do grunge à imprensa musical era que ele prometeu o retorno para uma noção de uma visão regional e autoral para o rock norte-americano. A popularidade do grunge na cena da música underground era tal que as bandas começaram a mover-se para Seattle e se aproximarem da aparência e do som das bandas grunge originais. Steve Turner do Mudhoney disse: "Foi realmente ruim. Bandas falsas foram aparecendo aqui, as coisas não estavam vindo de onde estávamos vindo." Como reação, muitas bandas grunge diversificaram seu som, com Nirvana e o Tad em especial, criando canções mais melódicas. Davin Anderson, da fanzine Backlash de Seattle, lembrou que em 1990, muitos locais tinham se cansado da promoção exagerada criada ao redor da cena de Seattle e esperavam que a exposição à mídia começasse a desaparecer. Sucesso. As bandas grunge tinham feito incursões a uma estreia musical no final da década de 1980. O Soundgarden foi a primeira banda grunge a assinar com uma grande gravadora, quando integrou a lista da EMI Records em 1989. O Soundgarden, juntamente com outras grandes contratações de gravadoras, Alice in Chains e Screaming Trees, se apresentaram ok com seus lançamentos iniciais com grandes gravadoras, de acordo com Jack Endino. O Nirvana, originalmente de Aberdeen, Washington, também foi cortejado por grandes gravadoras, assinando finalmente com a Geffen Records em 1990. Em setembro de 1991, a banda lançou sua estreia na gravadora Nevermind. O álbum estava na melhor esperança de ser um sucesso menor em par com o álbum Go, do Sonic Youth, que a Geffen tinha lançado um ano antes. Foi o lançamento do primeiro single do álbum, Smells Like Teen Spirit, que marcou a abertura de um fenômeno da música grunge.
Devido à constante transmissão do videoclipe da canção na MTV, o Nevermind vendia cerca de 400 mil cópias por semana até o Natal de 1991. Em janeiro de 1992, o Nevermind substituiu o álbum Dangerous do astropop Michael Jackson no primeiro lugar na Billboard 200. O sucesso de Nevermind surpreendeu a indústria da música. Nevermind não só popularizou o grunge, mas também estabeleceu a viabilidade comercial e cultural do rock alternativo em geral. Michael Azerrad afirmou que Nevermind simbolizou uma mudança radical no rock em que o glam metal, o synthpop e a new wave, que dominavam o rock e as paradas de sucesso naquela época, caiu em desgraça diante da música que era autêntica e culturalmente relevante. Outras bandas grunge subsequentemente replicaram o sucesso do Nirvana. O Pearl Jam, que conta com os ex-membros do Motel Love Bune, Jeff Ament e Stone Gossard, tinha lançado seu álbum de estreia em agosto de 1991, um mês antes de Nevermind, mas as vendas do álbum só foram conseguidas um ano depois. Até o segundo semestre de 1992, Ten se tornou um sucesso, sendo certificado ouro e alcançando o segundo lugar nas paradas da Billboard. Os álbuns Dirt, do Alice in Chains, e Bad Motor Finger, do Soundgarden, juntamente com o álbum do Temple of the Dog e com a colaboração dos membros do Pearl Jam e do Soundgarden, também estiveram entre os 100 melhores álbuns mais vendidos de 1992. O avanço popular dessas bandas grunge levou a Rolling Stone a apelidar Seattle como a nova Liverpool. As grandes gravadoras assinaram com a maioria das bandas grunge proeminentes em Seattle, enquanto que um segundo influxo de bandas se mudaram para a cidade na esperança de sucesso. A popularidade do grunge resultou em um grande interesse na cena musical de Seattle, percebido os traços culturais. Enquanto a cena musical de Seattle no final da década de 1980 e início da década de 1990, na realidade, consistia em vários estilos e gêneros de música, a sua representação na mídia serviu para retratar Seattle como uma comunidade musical no qual o foco estava sobre a exploração contínua de uma linguagem musical, ou seja, grunge. A indústria da moda marcada como moda grunge aos consumidores, cobrando preços mais altos para itens como bonés de esqui de malha. Os críticos afirmaram que a publicidade era cooptar elementos do grunge e transformá-los em um modismo. A Entertainment Weekly comentou em um artigo de 1993. Não houve esse tipo de exploração de uma subcultura desde a mídia descobrir os hippies na década de 60. O The New York Times comparou o grunging da América com o marketing em massa do punk rock, da disco e do hip hop nos anos anteriores. Ironicamente, o New York Times foi induzido a imprimir uma lista falsa de gírias que foram supostamente utilizadas na cena grunge, muitas vezes referida como um axe do dizer grunge. Essa mídia exagerada em torno do grunge foi documentada no filme Hip, de 1996. A reação contra o grunge começou a se desenvolver em Seattle. No final de 1992, Jonathan Poneman disse que na cidade todas as coisas grunge são tratadas com o maior cinismo e diversão, porque a coisa toda é um movimento fabricado e sempre será. Muitos artistas grunge estavam desconfortáveis com o seu sucesso e da atenção que ele trouxe. Kurt Cobain, do Nirvana, contou a Michael Azerrad: "O famoso é a última coisa que eu queria ser." O Pearl Jam também sentiu o peso do sucesso, com muita atenção caindo sobre o vocalista Eddie Vedder. O álbum seguinte do Nirvana, In Utero, 1993, foi um álbum intencionalmente abrasivo que o baixista do Nirvana, Krist Novoselic, descreveu como um som selvagem agressivo, um verdadeiro álbum alternativo. No entanto, logo após seu lançamento em setembro de 1993, o In Utero liderou as paradas da Billboard. O Pearl Jam continuou a desempenhar bem comercialmente com seu segundo álbum, VS. 1993. O álbum vendeu um recorde de 950,378 cópias em sua primeira semana de lançamento, liderando as paradas da Billboard e superando todas as outras entradas no top 10 dessa semana combinadas.
Em 1994, o Soundgarden lançou seu quarto álbum de estúdio, Superunknown. Foi um dos discos mais populares do ano e vendeu incríveis 9 milhões de cópias.